chegando aqui com uma grande videoaula para vocês que sempre estão nos pedindo como fazer notas de rodapé, ou também conhecida como notas de referências. Essa nossa primeira videoaula eu vou estar trazendo aqui rapidamente uma introdução para que vocês entendam o que é essas notas de rodapé que existe ainda em muitos trabalhos acadêmicos, e em um segundo momento, em outros vídeos, eu vou estar ensinando como você pode aplicar aqueles termos em latins muito utilizados para notas de rodapé. Entre eles, por exemplo, o idem, que também conhecem como id, que quer dizer em nossa tradução o mesmo autor, ou ibidem ou ibid, quando quer dizer na mesma obra, opsite, passim, entre outros termos muito utilizados para notas de rodapé. Então, em um outro momento, em um outro vídeo, eu vou estar abordando só esses termos. E nesse nosso vídeo agora, eu vou estar abordando com vocês notas de rodapé e como você pode estar fazendo essas notas de rodapé em seu Word, em seu trabalho acadêmico. Para não ficar muito longo, vamos então abordar apenas esse assunto, e fique ligado nos nossos próximos vídeos que eu vou estar abordando só sobre os termos, ok? Então vamos lá, notas de rodapé e referências. O que é então essas notas de rodapé? Notas de rodapé são indicações, observações ou aditamentos que você explica a seus leitores sobre uma determinada passagem no texto. Elas são muito utilizadas em alguns trabalhos acadêmicos ainda hoje em dia em citações. Por exemplo, você insere ali uma incitação em seu TCC e vai ter que colocar essa nota de rodapé com a referência. Vamos supor que seja uma citação de um livro. Então você vai ter que inserir o sobrenome desse autor, o título do livro, a editora, o lugar, o ano e também a página a qual você teve acesso a essa citação. Se você, por exemplo, utilizar uma palavra em inglês, você deve inserir então uma observação ou uma nota explicativa sobre essa palavra, para que seus leitores possam entender do que se trata essa palavra ou esse termo, diferentemente colocado dentro do seu TCC. Diferentemente, eu quero dizer, nesse caso, para outros leitores que porventura possam não entender aquela abordagem ou aquela palavra inserida em seu TCC, ok? Então, o que essas notas de rodapé podem ser? Elas podem ser referências, como eu acabei de explicar, e também notas explicativas, como já foi explicada também anteriormente. E a sua formatação? Vamos lá. A norma da ABNT, que trata sobre notas de rodapé, ela basicamente não dá nenhum tipo de não estabelece praticamente nada. Então se utiliza-se da NBR 14274/2011, que você está visualizando, que é a norma que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos, e nela fica estabelecido que o filete, que é esse traço que você com certeza já viu em muitas notas de rodapé, ele deve ter 5 centímetros. O tamanho da fonte ali do texto que você vai estar inserindo de nota de rodapé deve ser tamanho 10, e o espaçamento simples, com também o alinhamento desse texto justificado. Vamos ver tudo isso agora na prática em nosso Word. Pronto, pessoal, agora após abrir aqui o nosso Word,
eu vou dar uma dica super especial para você que está fazendo artigo científico. Eu elaborei aqui um exemplo. Você vai fazer, claro, a capa, a folha de rosto e a folha de aprovação. Depois, quando você for começar realmente a escrever o seu artigo, você vai notar que vai fazer a seguinte estrutura. Vai necessitar fazer aqui o tema, certo? Da sua pesquisa, do seu artigo. Aqui você vai inserir o seu nome e o nome do professor que te orientou nesse artigo, ou os demais nomes da equipe, se você tiver feito em equipe ou em dupla, certo? Um abaixo do outro, de forma aleatória, do A ao Z, ok? E aqui você vai verificar que no seu artigo vai vir então resumo, abstract, introdução, e depois da introdução vem, claro, os capítulos. Para vocês que estão fazendo artigos científicos, eu vou então dar essa dica especial para vocês. E depois eu vou estar dando a dica para todos os outros que querem inserir suas notas de rodapé em seus trabalhos acadêmicos. Mas eu necessito dar essa dica para fazer um vídeo completo, ok? Então primeiro vamos lá, presta atenção nessa dica para você que está fazendo artigo científico. Se você, além de inserir a nota de rodapé explicativa, qual é essa nota de rodapé explicativa, Tony? É você ter que inserir aqui seu nome, o nome do seu professor, da sua professora que te orientou, e aqui você vai inserir uma nota de rodapé para explicar, digamos, quem é você. Você é um aluno do curso de enfermagem, do curso de administração, de direito, de medicina, de recursos humanos, enfim, você vai estar explicando e muitas vezes colocando o seu e-mail para contato. A mesma coisa você vai fazer aqui com seu professor que te orientou. Você vai inserir a titulação e muitas vezes também o e-mail de contato desse professor e também a instituição que vocês fazem parte, ok? Feito isso, se você também, além de inserir as notas de rodapé aqui, que geralmente todos necessitam inserir, se tiver também, presta atenção, se tiver também que inserir em todos os demais componentes que compõem o seu texto, nesse caso nos capítulos, que são geralmente as citações que você vai ter que inserir as notas de referências, então você não pode colocar aqui o número 1 e o número 2. Você só deve colocar o número 1 e o número 2 se você não fizer nos demais componentes do texto as notas de referências, ok? Se você tiver que fazer essas notas de referência também nos demais componentes do seu texto, como as citações ou alguma palavra ou termo que você necessite explicar o que ele é, então você deve colocar aqui símbolos e não a numeração contínua, que nesse caso seria o número 1 e o número 2, entendeu? Então, se você estiver fazendo um artigo que vai necessitar inserir em todo ele as notas de rodapé, seja ela de referência ou explicativa, então você vai inserir aqui símbolos no seu nome e no nome do seu orientador ou orientadora. Se você não necessitar fazer notas de rodapé nas citações e nos demais componentes do seu texto, então você pode inserir aqui apenas o número 1 e o número 2, ok? Ficamos entendidos? Está bem explicado dessa forma? Então vamos aprender como realmente inserir. Eu tinha que dar primeiramente essa dica para que todos possam realmente aprender aqui com nossa videoaula. Então vamos lá. A primeira coisa, você vai, claro, inserir o teu nome, ok? E aqui vai clicar ao final aqui com o cursor do mouse do seu nome, ok? Vai realmente clicar no final. Vai vir aqui na opção acima
referências do seu Word, vai dar um clique e nesse caso eu vou primeiro ensinar a você como inserir os símbolos, ok? Então nós vamos vir aqui nas opções, como você está visualizando, de notas de rodapé, e vamos dar um clique aqui, que é para abrir as opções das notas de rodapé. Vai estar aqui 1, 2, 3, você vai alterar e vai colocar aqui nesses símbolos. Vai vir aqui na opção símbolo e vai buscar por esse símbolo que se assemelha muito com o asterisco, ok? Clica nele, clica aqui em OK, clica em aplicar. Feito isso, você volta aqui em referências e é só clicar aqui em inserir nota de rodapé. Vamos clicar novamente aqui, dar um OK no símbolo que a gente quer e inserir. Pronto. Feito isso, vocês podem visualizar que foi inserido aqui o símbolo da nota de rodapé e veio aqui para baixo da nossa lauda, da nossa folha. Então vamos inserir aqui os dados, tá? Nesse caso, os seus dados. Você pode colocar assim, discente, que nesse caso é aluno, do curso de administração de empresas pela Universidade. Pronto, feito isso, você pode acrescentar o seu e-mail, ok? Para contato. Aqui você vai selecionar o seu texto e vai aqui em página inicial acima e vamos colocar então a fonte que estabelece a ABNT, que nesse caso é Arial ou Time New Roman, ok? Se você iniciou o seu texto com Arial, você vai inserir Arial. Se você iniciou com Time New Roman, é claro que vai fazer todo o restante do seu texto com a fonte Time New Roman, ok? Feito isso, você clica. Ainda com o texto selecionado, vamos colocar então os parágrafos, que nesse caso é os espaçamentos entre linhas estabelecidos pela ABNT. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse e vai vir aqui na opção parágrafo, clica e aqui você vai colocar esses dados. Espaçamento, você, caso se tiver assim 12, você clica para baixo e deixa em 0 pt e depois também 0 pt, e espaçamento entre linhas você clica e coloca em simples, ok? E clica aqui em OK. O tamanho da sua letra deve ser tamanho 10, ok? Feito isso, vamos então inserir dois símbolos aqui em orientador. Você volta aqui, coloca o nome do seu professor ou professora, vem aqui novamente em referências, vamos aqui novamente nas opções de notas de rodapé, dá um clique e vamos aqui agora acrescentar dois símbolos. Clico OK, vou novamente em símbolos, escolho novamente o mesmo símbolo, clico OK novamente. Então, como você pode visualizar, eu tenho agora dois símbolos. É só clicar em inserir. Pronto. Feito isso, eu vou colocar então os dados da minha professora. Digamos que ela seja mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Feito isso, você acrescenta o e-mail da sua professora ou professor e pronto. Você, claro, pode acrescentar mais coisas, vai depender do que sua professora ou seu professor te exigir,
Vamos aqui novamente acrescentar a mesma fonte, Arial. Lembrando, gente, que aqui todo o texto deve estar no parágrafo justificado, ok? Tinha esquecido, mas acabei lembrando na hora certa. Então você vai clicar novamente, vamos vir aqui em parágrafo, já está simples, ok? Então você clica e deixa como está. Então aqui você fez, então acrescentou, tá, a sua notas de rodapé com símbolos. Para você que nesse caso não ia necessitar colocar símbolos, era só acrescentar a numeração de forma muito simples e fácil. É a mesma coisa de colocar os símbolos, ok? Vamos então aqui acrescentar a numeração para vocês que necessitam aprender como inserir a numeração nos seus capítulos ou até mesmo nesse caso aqui no seu nome e no nome do seu orientador, ok? Então vamos lá. Para você inserir de forma correta, digamos que você colocou lá uma citação, seja ela direta ou indireta, você vai acrescentar sempre a nota de referência que vocês podem visualizar. Está aqui abaixo, já deixei copiada para ficar mais fácil aqui para a gente fazer o nosso exemplo, ok? Você vai sempre inserir sua nota de rodapé aqui, após o nome do autor, certo? Então você vai vir aqui em referências, vai dar um clique, vamos aqui nesse caso alterar os símbolos para a numeração contínua, ok? Visualize aqui numeração contínua, iniciar em 1 e aplicar. Feito isso, você vem aqui novamente e clica em inserir nota de rodapé. E aí você pode apenas clicar em inserir. Pronto. Inseriu o número 1. Então vamos pegar aqui essa referência que eu já havia deixado aqui como exemplo, ok? Vamos vir aqui na numeração e vamos colar. Vamos selecionar aqui o texto, vamos em página inicial, vamos alterar o nome da letra, porque ela deve estar tamanho 10, ok? Vamos verificar se o parágrafo está espaçamento simples, como já está tudo ok, antes 0 pt, depois 0 pt, espaçamento entre linhas simples, então deixo como está, clico em ok. Aqui no título eu devo inserir negrito, ok? Então vou clicar aqui inserir negrito. Feito isso, vamos então aqui fazer o exemplo 2, que nesse caso é você colocar também uma nota de rodapé explicativa, que nesse caso, como vocês podem visualizar, nesse exemplo eu vou estar colocando uma nota de rodapé para explicar o que é a palavra insight, ok? Então vou clicar aqui no final da palavra, vou vir aqui novamente em referências e vou inserir nota de rodapé. Não há necessidade de eu voltar aqui novamente nas opções, porque eu já defini aqui quando a gente criou aqui o número 1. Então vou só aqui inserir nota de rodapé. Como você pode visualizar, está aqui o número 2, ok? Então vou apenas copiar aqui o exemplo, volto aqui e dou um colar. Venho aqui, coloco a letra tamanho 10, a fonte Arial, dou um delete aqui para voltar aqui o texto para o lugar correto, seleciono todo o texto, coloco aqui em parágrafo justificado, vamos inserir novamente aqui a letra padrão, tamanho 10 já está,
Vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos se certificar se os espaçamentos estão corretos. Aqui espaçamento antes e depois está correto, mas espaçamento entre linhas, como você pode visualizar, está em branco e não deve estar assim. Deve estar com uma das opções, que nesse caso é a opção simples. Selecione, clique em OK e pronto. Você pode também acrescentar um negrito aqui, no caso na palavra, para dar uma ênfase melhor, e pronto. Dessa forma você vai estar inserindo as suas notas de rodapé, tanto nos capítulos, nas citações, como em algum texto que você possa ter colocado alguma palavra para colocar uma nota de rodapé explicativa, e dessa forma você aprendeu aqui como é simples e como é muito fácil inserir notas de rodapé. No nosso próximo vídeo eu vou estar ensinando então como você pode estar utilizando as regras de apud, idem, ibidem. São termos latinos utilizados para justamente você não ter que, por exemplo, repetir esse mesmo autor duas vezes se ele estiver na mesma folha aqui, ok? Digamos que você tenha acrescentado essa citação de Chalmers e aqui logo em seguida, mais abaixo, você inseriu novamente outra citação desse mesmo autor, ok? Só que com a mesma página, a mesma obra. Então você vai ter que inserir aqui o nome, o termo idem, para evitar que você necessite de novo repetir essa mesma nomenclatura toda da referência. Então fique ligado na nossa próxima videoaula. Já ficou um pouco grande essa nossa videoaula, eu peço desculpas para vocês, mas é porque muitas vezes a gente tem que perder um tempinho a mais para explicar de forma bem exata, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, ok? Então é isso, agradeço a todos, fiquem sempre ligados aqui no nosso canal no YouTube e acesse agora o nosso site tccnasnormasda.abnt.com.br e fique ligado em todas as novidades em nosso blog e se inscreva aqui em nosso canal para também acompanhar tudo que a gente postar sobre o mundo acadêmico. Um forte abraço a todos e aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui!